Bom dia, espero que todos estejam bem. Estamos aqui novamente para mais uma aula Cidadania, Direitos e Deveres. Hoje já é dia 24 de novembro. Então, pessoal, estamos aí chegando ao final de nosso ano, final, da nossa jornada de 2022. E dando continuidade, então, aqui à nossa aula. Na aula passada eu deixei para vocês um texto sobre que vocês fizessem sobre a empatia. Então eu vou estar vendo com vocês, vou estar lendo um pouco para vocês sobre a empatia, tá bom? E assim a gente está dando continuidade então já para nossa próxima semana, que vai ser no dia, hoje é 24, no dia 1º, né? Aí a gente já vai estar dando aí continuidade, tá bom? Então, vamos por hoje, né? A empatia, né? A gente fala muito de empatia, uma palavra bonita. Hoje tudo a gente fala empatia. Mas será que a gente vive a empatia? Será que nós temos empatia com o outro? Será que nós, enquanto estudante, a gente realmente levamos a nossa empatia à frente? Nós realmente temos empatia com o nosso colega na sala de aula, nós temos empatia com o nosso professor, nós temos empatia com o nosso vizinho, né? Ou será que a gente fica ali só julgando, né? Só julgando, sem tentar entender, sem tentar nos colocar no lugar daquela pessoa, que a empatia é isso, nós colocarmos no lugar de outra pessoa. A gente julga muitas pessoas e a gente não sabe o que aquela pessoa está vivendo naquele momento, qual é a situação que a pessoa está passando, né? Às vezes a pessoa está passando por um problema muito grande, uma dificuldade imensa e nós não sabemos. Estamos ali o tempo todo criticando, estamos ali o tempo todo julgando. Quer dizer, de empatia em nossa vida mesmo é zero. Então vamos falar um pouco mais, né? Eu sei que nós já chegamos a falar esse assunto, mas como nós estamos aí chegando no final do ano, onde está todo mundo aí cansado, estressado, louco por umas férias, né? Cansado das nossas aulas online. Então vamos falar um pouco mais de empatia, né? Vamos ter um pouco mais de humanidade na nossa vida, né? Que não deixar que todas essas tribulações aí do nosso dia a dia caiam sobre nós e que a gente acabe passando todo esse nosso estresse, nossa canseira para o outro, né? E que a gente, da mesma forma que nós queremos que as pessoas nos entendam, que as pessoas se coloquem no nosso lugar, nós também temos que colocar no lugar do outro, né? Que muitas vezes a gente, nós queremos muito uma coisa, né? Nós achamos que nós temos os nossos direitos, e não, na verdade a gente tem o nosso dever também, que é de se pôr no colocar, de nos colocar no lugar de outra pessoa, né? Então a empatia, ela é a capacidade psicológica de sentir o que sentiria outra pessoa, caso estivesse numa situação vivenciada por ela. É tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar o que sente outro indivíduo, né? Olha que bonito isso, né? Então é a gente se colocar, né, na mesma situação que a outra pessoa está passando, né? Que ela está vivendo naquele momento. A empatia, ela leva as pessoas a ajudarem umas a outra. Está intimamente ligada ao altruísmo, amor e interesse pelo próximo e a capacidade de ajudar. Nós que agora estamos aqui, né, passando, como falei, estamos aqui quase na nossa reta final, chegando aí, né, estamos nos aproximando do mês de dezembro, estamos chegando aí muito perto aí do nosso Natal. Então, quando chega nessa época de Natal, as pessoas querem muito ajudar, né, uns aos outros. É bonito, mas eu acho que nós não temos que tentar ajudar, né, somente nessas datas especiais. Nós temos que tentar fazer o bem, ajudar as pessoas sempre que nós pudermos, sempre que a gente vê alguém
né, passando por alguma dificuldade, a gente deve tentar ajudar. Às vezes a gente também não está muito em condições de ajudar ali financeiramente, de uma forma ou de outra, mas se você chegar e conversar com uma palavra amiga, de repente vai estar fazendo muita diferença, mais do que se você estivesse ali, de repente te dando dinheiro, dando alguma coisa, né? Às vezes uma palavra ajuda muito mais, né, as pessoas do que com o dinheiro. Então a empatia ela leva as pessoas a ajudarem umas às outras. Está intimamente ligada ao altruísmo, amor e interesse pelo próximo. É a capacidade de ajudar, né? Então, bonito, né? A empatia também ajuda a compreender melhor o comportamento alheio em determinadas circunstâncias e a forma como a outra toma as decisões. Um exemplo de empatia seria o caso de racismo. Por exemplo, nós que estamos aqui agora, né, no nosso mês de novembro, né, esses dias, 4 dias atrás aí, foi o Dia da Consciência Negra, não é? Nós falamos, nós, né, fizemos aí nosso trabalho sobre a consciência negra. Ao ver que outra pessoa sofre, né, ou sofreu racismo, você pode ter empatia por ela, tentando entender o que ela sentiu ao sofrer aquele episódio, ao sofrer aquele momento, né, em que aquela pessoa infelizmente sofreu racismo. Que nem eu falei, né, você chegar, dar uma palavra amiga, dar um conforto àquela pessoa, muitas vezes faz uma diferença enorme, né? A gente sabe que às vezes a gente está meio para baixo e chega uma pessoa, né, e fala com a gente, coloca a gente para cima, aí faz uma diferença enorme na nossa vida. Mesmo que o caso de racismo não seja diretamente com você, o sentimento de se colocar no lugar do outro e acolher a dor sofrida por ele são manifestações de empatia. Sendo assim, o antônimo de empatia seria a indiferença ao que o outro sofre. A origem da palavra empatia significa paixão. A empatia pressupõe uma comunicação afetiva com outra pessoa e é um dos fundamentos de identificação e compreensão psicológica dos indivíduos. E o que é uma pessoa empática, né? É ser simpático, é identificar como outra pessoa ou com a situação vivida por ela, é saber ouvir os outros, é você se esforçar para tentar compreender os seus problemas, as dificuldades, as emoções que aquela pessoa está sofrendo, né? Quando alguém diz, né, houve uma empatia imediata entre nós, isso significa que houve um grande envolvimento, uma identificação espontânea, né? Houve ali um momento de sentimento, de troca de sentimentos, né? Em que você se colocou no lugar de outra. O contato com outra pessoa pode gerar prazer, alegria, satisfação, compatibilidade, né? Nesse contexto, a empatia pode ser considerada o oposto de antipatia, né? Quantas vezes a gente não fala, nossa, como que a pessoa é antipática, não é? Para ser empático, é preciso conseguir ultrapassar as barreiras do egoísmo, do preconceito, ou do medo e do que é desconhecido ou diferente. E será que nós estamos prontos, né, para conseguir ultrapassar aí essas barreiras, né? Nós somos egoístas, querendo ou não, nós somos pessoas egoístas, sim. Nós, de uma forma ou de outra, acabamos tendo aí um certo preconceito. O preconceito que hoje em dia é um assunto assim né, que toma conta. E o medo, né? A gente tem medo também do que é diferente na nossa vida, né? O medo do desconhecido na nossa vida, né? Do desconhecimento, né, das coisas na nossa vida, do que é diferente.
E as empatias, né? Então, assim, agora a gente vai falar de empatia nas relações. A empatia pode ocorrer em todos os tipos de relacionamentos humanos. Nas relações humanas, nas relações familiares, nas amizades, no ambiente de trabalho e até mesmo com pessoas desconhecidas. Nas relações pessoais, a empatia pode ser fundamental para a compreensão de dificuldades das pessoas com que se convive, ajudando a diminuir e evitar conflitos. Mesmo pode ocorrer no ambiente de trabalho, já que a empatia pode ajudar que um colega compreenda as dificuldades enfrentadas pelo outro. A empatia entre pessoas que não se conhecem é a mais fácil de ocorrer, já que se caracteriza por um sentimento de compreensão com uma pessoa com quem não existe nenhum veículo de afeto. Entretanto, é importante saber que a empatia é um sentimento que pode ser praticado. Uma das maneiras de exercitar a empatia é treinar, manter um olhar de afeto sobre as necessidades de outras pessoas. Né? A empatia, ela é a capacidade que uma pessoa tem de compreender ou de sentir o que a outra pessoa está passando, o que a outra pessoa passou, né? Da gente, como falei mesmo, da gente se colocar mesmo, né? Da gente tentar realmente entender o que a pessoa está passando, né? Da gente tentar entender o sofrimento. A gente fala assim, nossa, como deve estar sendo difícil para você, eu imagino a sua dor, e às vezes a gente nem imagina nada a dor. Porque eu acho que a gente imaginar a dor de alguém, a gente imaginar, né, realmente a dor daquele problema que a pessoa está passando é muito difícil. Né? A gente tenta ali entender, né? Porque acho que a dor mesmo, principalmente quando você passa por um problema de você perder alguém da sua família. Pense, né, eu acho que não existe dor maior no mundo do que você perder alguém da sua família. Então, a gente até tenta, né, se colocar no lugar dela, mas eu acho que é meio difícil, né? Então, a gente tem que estar sempre ali pronto a levar uma palavra amiga, a levar um conforto, né, àquelas pessoas. Né? E também a empatia, ela tem assim, tem a empatia emocional, a empatia cognitiva e a empatia compassiva. A empatia emocional. Conseguimos sentir e compartilhar o que o outro sente, colocando-se no lugar do outro. A empatia cognitiva é caracterizada por se comunicar melhor e entender o pensamento do outro e a razão desses pensamentos e até dos sentimentos. E a empatia compassiva é o tipo de empatia que ultrapassa o sentir ou o acolher o pensamento do outro. Ele faz com que a pessoa empática ajude o outro efetivamente. Opa, gente, desculpe aí. Né? Então, a gente está sempre assim, eu acho que a empatia compassiva, né, fazer com que você realmente ultrapasse, né, a sua capacidade de você se colocar no lugar. Eu acho que ela é muito grande, né? E que bom, né, que muitas pessoas que possam, né, existir pessoas que tenham a empatia compassiva, né? Eu acho que a gente precisa muito de pessoas assim, não é? E aí, vocês sabem também qual é a diferença entre empatia e simpatia? A simpatia geralmente é uma resposta intelectual, enquanto a empatia é uma fusão emotiva. Enquanto a simpatia indica uma vontade de estar na presença de outra pessoa e de agradá-la, a empatia faz brotar a vontade de compreender e conhecer outra pessoa, né? Então, a simpatia é você estar sempre ali querendo agradar, querendo ser simpático, né? Tá sempre conversando com alguém, com um sorriso, né, nos lábios ali, tentando fazer com que a pessoa se sinta bem. Agora, a empatia é você se colocar no momento do sofrimento, você tentar entender, né, realmente o que aquela pessoa está passando, é você, de repente, trazer um pouco da dor daquela pessoa para você. Então, isso, né, às vezes tem uma pessoa que é simpática, que está falando com você, rindo, né, tão disposta, rindo para você, mas não conhece
né? De repente nem ouviu falar a palavra empatia, né? Virou as costas para você, às vezes está ali falando mal de você. Então, não existe empatia nenhuma. A simpatia, ela costuma unir as pessoas através de afinidades, ou seja, que elas possuem costumes em comum. Já a empatia não costuma acontecer necessariamente por afinidade, já que ela ocorre por um processo de compreensão da situação vivida por outra pessoa. E é verdade, né? Às vezes a gente nem conhece uma pessoa, mas de repente você fica sabendo, nossa, porque aconteceu isso. Você acaba, né, falando assim, nossa, que dó, que judiação, e por um momento você você começa a pensar, nossa, se fosse comigo, né? Que judiação, né? Qual é a dor que a pessoa está sofrendo? Imagina o sofrimento dessa pessoa nesse momento. Então, é isso que faz a gente ter a empatia pelas outras pessoas, né? Às vezes a gente nem conhece. Quantos casos a gente não ouve na televisão, né, gente? De que a mãe perdeu a filha. Quando chega nesse momento, a gente tenta se colocar, a gente como mãe principalmente, né? Imagine você perder um filho, ou você perder qualquer pessoa da família, seja um marido, seja uma mãe, seja um pai. É muito triste, né? Então, nesse momento, a gente acaba se colocando, você nem conhece a pessoa, e você acaba se colocando no lugar dela, acaba tentando entender o sofrimento daquela pessoa naquele momento. Tá bom? Então, hoje aqui nossa aula foi sobre a empatia, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido mais um pouco, tenham empatia pelas pessoas, né? Tente se colocar sempre no lugar deles, julgue menos, né? Não julgue tanto as pessoas. Primeiro, tente se colocar no lugar daquela pessoa, o porquê que está fazendo aquilo. Às vezes uma pessoa, ela age de uma forma incorreta, né? De uma forma assim, constrangedor com você, mas é porque no momento a pessoa passa por um certo momento que a gente não sabe na casa, né? Tem ali um problema que quando a pessoa, por exemplo, chega na escola, chega no trabalho, ela quer, né, explorar aquilo que está fazendo mal para ela. Então ela quer colocar para fora e aí acaba despejando em cima da gente coisas ruins, né? E a gente, é o momento da gente, mesmo com tanta coisa ruim que a pessoa despejou em cima da gente, nós ainda temos que ter, né, a nossa empatia, a gente tentar entender o porquê daquilo tudo. Sempre tem um porquê, não é verdade? Então, por hoje a gente encerra por aqui, né? Nós vamos estar voltando aí agora com a nossa próxima aula, tá bom? Já vai ser no dia 1º, né, como eu já falei. A gente volta com a nossa próxima aulinha, tá bom, pessoal? Até mais, fiquem com Deus.